Ouça com atenção, amados. Por que Deus permitiu o surgimento do liberalismo teológico no século XVIII? Por que Deus permitiu o surgimento do comunismo no século XX? Por que Deus permitiu a ocorrência das duas grandes guerras mundiais? E mais, por que Deus permite a existência do neopentecostalismo? Por que Deus permite a ocorrência de pragas e pestes que ceifam milhares de vidas? Queridos, estas e outras perguntas podem levar o cristão verdadeiro a um profundo conflito espiritual e teológico. Talvez você já tenha feito perguntas semelhantes. Todos nós enfrentamos, sofremos conflitos espirituais, conflitos teológicos. Abacuque era um admirável homem de Deus, mas isso não o livrou desse tipo de problema. Nesse capítulo 1 do seu livro, o profeta faz no mínimo 6 perguntas a Deus, que expressam o doloroso conflito da sua alma. Mas o interessante é que foi exatamente a formulação dessas questões que lhe trouxe a resolução do conflito. Portanto, nós vamos aprender com ele como superar o conflito teológico. E o primeiro princípio que o Espírito Santo nos ensina nesse texto é este. Escute aí para você repetir comigo. Firme seus pés no terreno sólido, a natureza divina que você conhece. Vamos falar juntos? Firme seus pés no terreno sólido, a natureza divina que você conhece. Olha na sua Bíblia os versos 12 e 13. Versos 12 e 13. Parte A. Diz assim, verso 12 e o 13, parte A. Vamos ler, quem puder, leia comigo. Olha o que o profeta diz. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. 13, parte A. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Então está aqui, irmãos, o primeiro princípio para superarmos o conflito teológico. Firme os seus pés no terreno sólido, que é a natureza de Deus que você já conhece. E está aqui também uma demonstração, uma evidência de quanto é importante, de quanto é fundamental para um cristão conhecer
minuciosamente, e profunda e amplamente, a natureza de Deus, o caráter de Deus. Abacuque conhecia Deus. Ele conhecia o caráter, ele conhecia o ser de Deus, a natureza de Deus. Abacuque sabia quem era o Deus que ele servia, que ele adorava, que ele buscava. Então eu quero te perguntar, você sabe quem é o seu Deus? Você conhece a Deus? O Dr. Martin Lloyd Jones nos dá uma metáfora extremamente útil. Ele diz: quando caminhando nos pantanais ou numa cadeia de montanhas, deparamos com atoleiros, o único modo de atravessá-los com êxito é encontrar lugares sólidos onde colocar os pés. O único meio de cruzar os brejos e pantanais é procurar apoio para os pés. Assim também, no que tange aos problemas espirituais, é preciso voltar aos princípios eternos e absolutos. Preste atenção nisso. No que tange aos problemas espirituais, é preciso voltar aos princípios eternos e absolutos. Queridos, foi isso que Abacuque fez, e nós precisamos fazê-lo. O profeta se agarrou nas verdades inquestionáveis sobre o caráter de Deus, sobre o ser de Deus. Nós podemos dizer que ele fez isso em 6 passos, já que estamos falando de pisar em terreno seguro e firme. Podemos dizer como é que o profeta se agarrou no caráter, no ser, na natureza de Deus, para superar o conflito teológico, espiritual. Podemos dizer que ele fez isso em 6 passos. Primeiro passo: a eternidade de Deus. O quê? Fale comigo. A eternidade de Deus. Verso 12, parte A. Ele diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus. Irmãos, ele está dizendo, antes que existisse o tempo, Deus já existia. Antes que existissem nações, Deus já existia. Antes que existisse o mal, o pecado, Deus já existia. E qual é a implicação disso? É impossível que um Deus eterno, que é o verdadeiro Deus, pelo fato de ter o atributo da eternidade, é impossível que esse Deus se engane. Ele é eterno. O engano não caracteriza, não é uma propriedade de Deus. Então, quando você estiver numa crise espiritual ou teológica, você pode descartar a ideia do engano de Deus. Segundo passo, a santidade de Deus. Verso 12. Ele diz: meu santo, meu santo. E agora o verso 13, parte A, olha o que ele fala: tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Ou seja, por causa da sua eternidade, Deus não pode se enganar. E por causa da sua santidade, ele não pode ser mau, nem cometer o mal. Então, no meio da sua crise, descarte,
descarte a ideia de que Deus tenha alguma má intenção, qualquer má intenção para com você. Ele é santo. Esse foi o fator mais decisivo para Abacuque. Foi o que encheu o coração dele de paz e de esperança. Deus não comete mal. Deus não tem sequer uma má intenção, principalmente com aquele que é o seu filho, com aquele que é o seu servo. Tudo pode ser mal, tudo pode ter a marca da perversidade, tudo pode ter alguma característica de malignidade, mas isso jamais fez parte do ser de Deus. Terceiro passo que Abacuque deu, a fidelidade de Deus. Fidelidade de Deus. Veja o verso 12. Ele, continuando a sua oração, diz: não morreremos. Vamos falar juntos? Não morreremos. Por que ele diz isso? Irmãos, Abacuque está lembrando, está trazendo à sua memória o fato de que Deus fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E isso significa que o verdadeiro Israel, o Israel espiritual, não será exterminado, nunca será destruído. É isso que ele quer dizer com não morreremos. Os babilônicos estão vindo, Senhor, e eles vão conquistar, eles vão possuir, eles vão destruir, eles vão devastar o meu povo, a minha nação. Mas o teu povo, Senhor, teu povo espiritual, teu povo verdadeiro, o povo contemplado pela aliança da tua graça, existirá eternamente, não será destruído, não será varrido da face da terra. Ele está dizendo: não morreremos. A fidelidade de Deus. Fidelidade. No seu conflito, querido, descanse no Deus que não falha. Não falha. Quarto passo que Abacuque dá é a justiça de Deus. Verso 12, parte B. Leia comigo quem puder, verso 12, parte B. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. O que ele está dizendo? Ele está declarando a sua profunda convicção de que, ao invés de injustiça, Deus está executando justiça. Apesar do profeta estar aflito, angustiado, apesar dele ter o coração cheio de interrogações e até de temores, apesar dele não entender o que Deus está fazendo, por que Deus está agindo daquela forma, por que os babilônios, e por que tamanho desastre vai atingir o meu povo. Apesar disto, dessa perplexidade tremenda, apesar de ele estar tomado pela perplexidade, ele sabe que Deus não está cometendo nenhuma injustiça. Ele tem convicção disso. Ele diz: para servir de juízo,
O Senhor colocou aquele povo para executar juízo, ou seja, para executar castigo, ira sobre os ímpios, e para disciplinar aqueles que são do Senhor. Então ele sabe que Deus está exercendo apenas justiça, e este era um ato necessário, nessa ocasião, um ato absolutamente necessário, por causa da conduta de Judá e da natureza de Deus, que não pode deixar de fazer justiça. Então veja, irmãos, que passo firme que o profeta dá, que segurança que ele encontra na sua alma. Então, querido, lembre disso, na sua angústia, em toda e qual que for a sua angústia, descanse na ideia de que você não é uma vítima, não é um injustiçado, porque Deus não comete injustiça. Quinto passo que o profeta dá, a soberania de Deus, verso 12, parte C, diz assim: tu puseste, leia comigo, tu puseste aquele povo, tu o fundaste para servir de disciplina. Tu, olha esses verbos, tu puseste, Deus pôs a Babilônia. Tu fundaste, Deus fundou a Babilônia. Queridos, por que alguém fabrica uma marreta? Só pode ser para destruir alguma coisa. Assim também o profeta está dizendo, Deus fabricou a Babilônia. Para que Deus fabricou a Babilônia? Para julgar, para trazer juízo e disciplina sobre Israel e sobre as nações. E isso revela o quê? A absoluta soberania de Deus. Então, na sua crise, lembre-se que Deus é soberano, absolutamente independente, livre, absolutamente autônomo. Ele não nos deve nada. E se você estiver em Cristo, você está livre do martelo da ira e do juízo de Deus. Ele é soberano, ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser. Que ele continua fiel, perfeitamente fiel, justo, santo, reto. Mas, se você estiver em Cristo, o martelo da ira do juízo de Deus, essa marreta não vai cair sobre você. Sexto passo, a imutabilidade de Deus. O quê? A imutabilidade de Deus. Verso 12, ele diz aí no meio do verso 12, tu, ó rocha, tu, ó rocha. Olha bem, o profeta já havia dito que Deus é eterno, é santo, é fiel, é justo, é soberano. Agora ele declara que isso não vai mudar. Quando ele chama Deus de rocha, ele está falando da absoluta permanência, estabilidade, imutabilidade do caráter e do ser de Deus. Deus é eterno, sempre será eterno. É santo, sempre será santo. É fiel, sempre será fiel. Ele é justo, ele sempre será justo. Ele é soberano, ele sempre será soberano. Ele é graça, ele sempre será graça. Ele é amor, sempre será amor. Ele é verdade, sempre será verdade. Ele é beleza infinita, incomparável. Ele sempre será a beleza e a fonte de toda e qualquer beleza.
Ele é luz, Ele sempre será luz. Ele é poder, Ele sempre será poder. A imutabilidade de Deus, Ele nunca vai mudar. E queridos, o caráter de Deus, descrito por Abacuque, escute bem, esse fundamento faz toda a diferença para mim e para você. É esse fundamento que nos segura na confiança, na esperança, na vitória, quando tudo na nossa vida ou no mundo balança ou cai. Só esse fundamento nos segura. Na confiança, na paz, na esperança, na gratidão, na santidade. Só esse fundamento nos segura na vitória. Quando tudo na nossa vida cai ou balança, quando tudo no mundo balança ou cai, este é o fundamento da nossa segurança. Não há outro, não há outro. É o ser de Deus, é o caráter de Deus. Então, seja qual for a sua crise, sua dúvida, dor, desespero, se agarre ao caráter de Deus. Até porque, irmãos, se este não for o nosso Deus, não existe Deus nenhum. E aí nós temos que fazer como disse o apóstolo Paulo: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Escute bem, todo conflito no coração do servo de Deus, todo conflito no coração, toda crise na vida do cristão, é um desafio a respondermos duas perguntas. O Deus da Bíblia existe? E eu creio nele? Todo conflito, Alice, toda crise que vier ou que tiver no seu coração, lembre disso. É um desafio a que você responda duas perguntas. O Deus da Bíblia existe? Eu creio nele? Porque, irmãos, se nós tivermos absoluta convicção inabalável das respostas para essas perguntas, nós sempre estaremos firmes. Nós somos indestrutíveis, principalmente naquilo que devemos ser indestrutíveis, que é espiritualmente e moralmente. Nós estamos seguros, protegidos. Se nós pudermos responder com toda convicção essas duas perguntas: o Deus da Bíblia existe? Eu creio nele. Em qualquer crise, qualquer conflito, qualquer que seja o drama, este é o fundamento inabalável. É nesse ponto que você fica em pé ou cai. É nesse ponto que você fica em pé ou cai em todos os sentidos, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente e eternamente, e assim por diante. Abacuque não tinha como cair, porque ele estava em terreno sólido. Então, eu e você também podemos permanecer sempre de pé.